Olá pessoas, como estão? Boa terça-feira para todos vocês, estamos juntos para mais um Vencedores e Perdedores aqui no canal. E vamos lá, vai ser bem legal, 10 vencedores, 10 perdedores. Eu dei uma variada aqui, tá? Mudei muita coisa, tô citando vários coordenadores, vários nomes que não apareceram ainda no Vencedores e Perdedores nessa temporada. Fique comigo até o final que tem uma surpresinha pro cenário, inclusive, tá? Então assista até o final o Vencedores e Perdedores. Se você está assistindo na Premiere, eu lembro a você que se a gente bater 500 likes, eu sorteio um Like Plus, que é o nosso clube de membros, para você ter acesso a 30 dias aí com o dobro dos vídeos, o triplo dos vídeos e tudo mais. Então, você tá vendo na Premiere? Deixa o like. Quando eu começar os vencedores, eu vou começar com os perdedores, eu lembro você de novo. 500 likes, eu sorteio um Like Plus. Se a gente bater 700 likes na Premiere, eu sorteio 5, tá? Então fica aí a missão para vocês, vou estar assistindo junto com vocês na Premiere. Vamos começar então com os perdedores. Antes, claro, além do like, deixe aí o seu comentário no final do vídeo, depois você assistir. E se inscreva no canal, porque eu sei que muita gente ainda não está inscrita. Eu vou esperar. Vou beber um gole de café enquanto você se inscreve. Você vai se inscrever. Você vai se inscrever agora. Muito bom. Muito obrigado. Me entra na tela, André. Vamos para os perdedores. Bom, nosso primeiro perdedor aqui é o New York Times, é o New York Post, é o Daily News, é o Good Morning New York. Sei lá, é o programa que a Robin apresentava no How I Met Your Mother de madrugada. Põe a Robin na tela. Segundo o Aaron Rodgers, foi perguntado sobre como lidar com toda essa situação e tudo mais, e respondeu que, né, o conselho e tudo mais para os jogadores dos Jets seria não ouvir o que a imprensa tem a dizer. Realmente, chegamos ao ponto que o problema dos Jets é a imprensa. Sempre acontece isso, né? Tá uma merda tudo, e aí o problema é quem tá reportando tudo isso. O problema é a imprensa. Legal. Uma coisa importante aqui sobre o trabalho da imprensa e tudo mais. A imprensa não é inimiga do time. A imprensa não é inimiga da torcida. A imprensa é uma ponte entre o time e a torcida, entre o objeto e o sujeito. Não são os repórteres em Nova York que não estão defendendo bem a corrida ou que estão jogando mal pressionado. O segundo perdedor aqui é o Baker Mayfield, que não fez um jogo ruim, passou das 300 jardas, tal, tudo mais do Monday Night Football, e também não é porque ele perdeu o jogo, mas o Mike Evans não está saudável e o Chris Godwin muito provavelmente está fora da temporada. Então a temporada do Tampa Bay Buccaneers, que estava caminhando para brigar até o fim pela divisão, eu não vou descartar que isso ainda possa acontecer, porque o Baker está jogando bem neste ano, a gente precisa elogiá-lo, e tem peças nos dois lados da bola, mas ela fica comprometida. Ela fica comprometida. Então é uma pena, porque eu queria muito ver o Baker com seus dois recebedores até o final do ano, jogando desse jeito, entrando na pós-temporada, podendo fazer uma graça na pós-temporada, quem sabe, mas essa chance acaba caindo um pouco. É uma pena. Então o Baker sai como perdedor porque o Godwin está fora da temporada. O nosso terceiro perdedor é o Justin Herbert. Eu comentei o jogo ontem, e assim, o corpo de recebedores dos Chargers, que nem saudável tá, né? O Quentin Johnston não jogou, ele é uma calamidade, cara. É uma calamidade, é sacanagem de ruim. Você, torcedor dos Patriots, que fica pistola assistindo os wide receivers de New England, experimenta assistir dos Chargers, consegue ser pior, tô falando bem sério. É sacanagem de ruim. Gente, as principais armas aqui nesse corpo de recebedores é o Joshua Palmer, que seria recebedor número 3 ou número 4 em muitos dos times da NFL. O Ladd McConkey, que é calor e ontem teve alguns drops. E o Will Disley como tight end. É sacanagem. Ah, sim, tem o Jalen Reagor também. Lembra, torcedor dos Eagles, do Jalen Reagor? Ah, você lembra, com certeza, porque quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? E o Philadelphia Eagles apanhou draftando o Jalen Reagor, até porque a escolha depois saiu o Justin Jefferson, né? Então, aliás, essa escolha aí é o equivalente a Trubisky e Mahomes, né? Basicamente, pro torcedor dos Eagles. Mas na época não era um absurdo draftar o Jalen Reagor na primeira rodada. Simplesmente acabou não rendendo, não virando nada na NFL. Fato é que o Justin Herbert sai como perdedor, também não porque perdeu a partida, mas porque vencer aqui em horário nobre poderia criar uma atração para os próximos jogos. Eu vou até abrir aqui o calendário dos Chargers, porque eu mencionei na transmissão com a Ari ontem, os Chargers, se vencessem esse jogo, tinha uma chance legal de ficar 6-2 de campanha. Eles entraram 4-2, né, Tom, nessa partida. Faz tempo que eu não te mostro, né, Tom? E se eles tivessem vencido, eles poderiam aí vencer Saints, Browns e Titans. E aí ficar com uma excelente campanha, né? Você tá gorducho, graças aos membros. Olha como ele tá gorducho. Olha isso, gente. Tá parecendo uma capivara esse gato, velho. Tô criando uma capivara em casa. Enfim. E aí, com essa derrota, obviamente a atração acaba sendo um pouco menor.
E os Chargers hoje estão em terceiro lugar na AFC Oeste. Quem agradece com isso é o Denver Broncos, tá? Eu falei sobre Broncos e Saints no vídeo para os membros na sexta-feira. É uma pena pro Herbert, tá? Porque ele jogou pra cacete, ele jogou no nível altíssimo, as bolas estavam lá e os caras simplesmente não pegaram e... Enfim, né? Inclusive quando pegaram sofreram um fumble, que foi o caso do Rigor, e isso foi um diferencial nos rumos da partida. O quarto perdedor é o torcedor dos Giants, porque não parece que o Daniel Jones vai pro banco tão cedo. Eu sei que a alternativa não é grande coisa, Drew Lock, papapá, mas, pô, sacanagem, cara. Assim, é totalmente sem condições de assistir o Daniel Jones. Eu quis muito assistir esse condensado na velocidade vezes 2. E não tem como, infelizmente. Mas, cara, pra mais de 10 jardas ele não funciona como quarterback. Numa segunda leitura ele não funciona como quarterback. Eu não vou ficar falando dos Giants aqui com o Daniel Jones a semana inteira, toda semana, porque, pô, eu já tô de saco cheio. Mas eu acho que... Fazer um exercício. Falando sério isso, falando sério. Teve um membro do canal aqui, agora eu esqueci quem foi, que mandou no nosso canal no Telegram que ele tem amigos, no plural, amigos, que torcem pros Giants e que defendem o Daniel Jones ainda. Eu queria entender qual é a porra do argumento, velho. Depois de 5 anos, o maluco não consegue fazer uma progressão de passo direito, velho. Qual é o argumento? Por favor, eu quero saber. Eu quero realmente saber, depois de 5 anos de NFL. Pois tudo que a gente... Vocês têm ideia que os Giants não têm um passe pra touchdown em casa neste ano? Qual é o argumento? Enfim. O nosso quinto perdedor é o Paul DePodesta, que não é esse que vocês estão vendo aqui. Este é o personagem interpretado aí no Moneyball, que na verdade é o Paul DePodesta no Moneyball, mas não é o Paul DePodesta. Ficou confuso, eu sei. Ficou bem confuso. Esse é o Peter Brand no filme no Moneyball, mas é o Paul DePodesta. Quem é o Paul DePodesta? É o assistente do Billy Beane, na época de Oakland A's, que não vai ser mais Oakland A's, e que ajudou o Billy Beane a aperfeiçoar, porque o Moneyball já tinha meio que sido criado em Oakland, tá? O filme é meio mentiroso nesse aspecto, mas aperfeiçoar a situação, etc. E um dos princípios do Moneyball é que você, às vezes, consegue valor em jogadores que os outros não querem. Uma pegada meio Ilha dos Brinquedos Quebrados. Por inúmeros motivos, os outros times podem não querer o cara, né? E no filme, no livro, fala isso bem. Ah, o cara não... O barulho do bastão no contato não é bom. A namorada dele é feia, ele não tem confiança. Umas tosqueiras assim, que às vezes acontece ainda, né? Mas na época, início dos anos 2000, acontecia mais com os scouts. Beleza. Aí o Paul DePodesta seguiu a carreira dele e tal, papapá. E o Paul DePodesta, coloca a foto séria do Paul DePodesta agora, André. O Paul DePodesta foi o arquiteto da troca pelo Deshaun Watson, que sim, outros times queriam. Atlanta, por exemplo, estava bem envolvido. Poderia ser, toda essa lambança poderia ser os Falcons, tá? E não em Cleveland. E aí, hoje, a gente está falando da pior troca da história da NFL, não tem como. Subir no draft pelo Bryce Young, cara, não é tão bizarro. Desculpa, não é tão bizarro. Já teve inúmeros busts na história. Jamarcus Russell, quem mais? Deixa eu pensar. Johnny Manziel, um monte de jogador que não deu certo na primeira rodada. Russell Wilson em Denver também não chega perto. Porque a questão aqui é que os Browns gastaram capital de draft, deram um contrato basicamente 100% garantido para um quarterback que estava bastante tempo sem jogar e com um histórico extracampo que não é de um cidadão modelo, né, Myles Garrett? Eu acho que cidadão modelo é uma expressão muito, muito forte. Curioso. Enfim... E aí o Paul DePodesta é o arquiteto dessa situação toda. Quem facilitou a troca, quem foi atrás ativamente, pelo que a gente sabe de humor, não é o general manager, não é o Stefanski, foi o DePodesta, né, que, reza a lenda, tem bastante poder em Cleveland. E agora, parabéns, Paul DePodesta. Se vira, irmão. Eu não vou colocar o Deshaun Watson aqui nos perdedores. É o Paul DePodesta que tem que ser o perdedor nessa semana. Porque o arquiteto aqui é ele. O gatilho disso tudo foi ele. E com isso, o Cleveland Browns atrasou 3, 4 anos. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Nosso sexto perdedor aqui é o Chicago Bears. O Chicago Bears não jogou essa semana, mas, pô, é perdedor, né? Porque os Lions, talvez, na minha opinião, né? Mas, enfim, acho que não é uma opinião a ferro e fogo. Se você tiver outra opinião, sem problema, você que está assistindo. Como tudo que eu falo aqui.
Os Lions são o melhor time da Conferência Nacional. A NFC Norte é a melhor divisão da NFL. Tudo isso no primeiro ano que os Chicago Bears têm um quarterback competente em sei lá quanto tempo. Se o Chicago Bears estivesse na AFC Sul, daria pra sonhar com pós-temporada. Ou até na AFC Leste, quem sabe, né? Em várias outras divisões. Mas os Bears jogam na NFC Norte. E virou o norte do Game of Thrones, basicamente. Ryan Poles, quando assumiu o cargo de General Manager, disse uma frase, né? A gente vai pegar o norte, we're gonna take the north, and we're gonna take, not gonna give it back. Né? Não vamos, foi alguma coisa assim. Não vamos dar de volta. Mas vai dar trabalho pegar esse norte aí, hein, Ryan Poles? E por mais que eu acho que tenha expectativa e tudo mais, e vamos ver a defesa terrestre dos Bears contra os Commanders na semana que vem, porque ela foi problema ao longo da temporada, o Bearzão tá numa situação complicada. Pode ser a quarta força da divisão, mas é a divisão mais forte da liga. O sétimo perdedor é a linha ofensiva de Houston, né? O Deshaun Watson foi atordoado. O Deshaun Watson, cacete, tô pensando no Deshaun Watson em Houston. Desculpa, torcedor dos Texas. Rato falho. É a isso que não é mais seu problema. CJ Stroud foi atordoado até não poder mais nesse jogo pela defesa dos Packers, que diga-se, tá melhor neste ano, né? Eu venho dizendo isso há algumas semanas, mas não teve tempo para trabalhar aqui, derrota de Houston. Essa linha ofensiva me preocupa um pouquinho, não tanto quanto o jogo terrestre me preocupava antes da temporada, mas mencionar a linha ofensiva de Houston aqui nesse jogo. Nosso oitavo perdedor é o Shane Steichen, head coach do Indianapolis Colts, que fez um grande trabalho com o Jalen Hurts, mas com o Anthony Richardson a coisa está um pouco complicada. O Anthony Richardson é bastante errático, ele é muito impreciso. E, gente, eu sei que por um lado existe o argumento, pô, Kurt, mas o cara não tem 20 jogos na NFL. Mas por outro lado, não é o primeiro jogo dele. Por outro lado, está sendo a mesma coisa do que assistir o Anthony Richardson em Flórida no college football. E ele já teve um training camp no ano passado, já jogou ano passado, já teve training camp neste ano, já teve a pré-temporada neste ano, já jogou neste ano e continua a mesma coisa. Não houve qualquer tipo de curva de evolução que eu vi no Drake May, por exemplo. Que eu vi no Caleb Williams ao longo dessas semanas. E o Caleb Williams tem menos jogos, ou mesma coisa quase, do que o Richardson. Que eu vi no Jaden Daniels, até na própria pré-temporada. Eu não vi isso no Richardson. Tá sendo o mesmo jogador de Flórida, errático até não poder mais. Tem o braço forte, tem atleticismo, mas hoje o Anthony Richardson tá mais perto do Trey Lance do que do Cam Newton. Do Cam Newton, prime Cam Newton, óbvio, né? Não do Cam Newton dos Patriots. Então o Steichen tem um problemaço na mão, porque hoje a alternativa melhor para os Colts, no curto prazo, para a semana que vem, seria o Joe Flacco. Mas não dá para escalar o Joe Flacco, sendo que você gastou uma primeira rodada no Richardson e tem que colocar ele no jogo, tem que colocar ele em campo. Mas é um mega problema aqui. Nono perdedor é a defesa terrestre dos Patriots, que era uma grande fortaleza do time do ano passado, não perdia tackle de jeito nenhum, sempre bem posicionada. E existem sim lesões que atrapalham, né? Lesões e ausências. O Jabril Peppers, por exemplo, o Barmore, outra questão importante de ausência na temporada. Mas fato é que uma defesa que foi uma das 5 melhores contra a corrida no ano passado é uma das piores da NFL hoje. O Jacksonville Jaguars amassou pelo chão. Mesmo sem o Travis Etienne, o Bigsby teve um bom jogo. Então isso me preocupa bastante, porque a única coisa basicamente que era boa em New England agora está ruim. Pelo menos o que estava ruim parece que está melhor, que é o quarterback. E o nosso décimo perdedor para terminar é o Brock Purdy. O Brock Purdy talvez tenha tido o pior jogo dele como quarterback do San Francisco 49ers em quase 3 anos. Foi pior do que o Monday Night Football contra os Ravens no ano passado, sem dúvida nenhuma. E as 3 interceptações todas são, em certa medida, na conta dele. Nem que seja a segunda e a terceira, pelo menos. A terceira acho que é a pior de todas, porque é uma interceptação na red zone e ela mata o jogo de vez, né? Depois de uma big play e tal, pro Cowing, ele tem a interceptação na red zone. Pelo que eu li de insiders que cobrem os 49ers, rolou uma DR, mas amistosa, não foi nada de gritaria, nem clima tenso, do Kyle Shanahan com o Brock Purdy depois do jogo no vestiário. E eu acho que essa derrota não é só por conta do Brock Purdy, mas foi sim por conta do Brock Purdy. Ele não fez um bom jogo, o primeiro quarto foi ruim, e além da questão de ausência de peças e tudo mais, ele jogou mal. A gente tem que colocar isso na conta dele. É isso. Vamos para os vencedores? Bom, vamos para os winners dessa semana. Vamos lá, 10 vencedores. Primeiro vencedor é o Robert Saleh. Olha, eu queria muito, assim, eu pagaria um pay-per-view para ver a sala da casa do Robert Saleh no Sunday Night Football. Aparentemente o problema não era só ele, né?
Eu sei, é um jogo só, beleza, mas não era só ele o problema. Existem outros problemas. Eu não estou falando que ele não era problema, tá? Porque eu acho que a gestão dele não foi boa, foi fiador do Zach Wilson mais do que deveria, a defesa já não estava jogando tão bem neste ano. Não estou falando que ele não tem culpa no cartório. Mas a gente viu muitos problemas semelhantes aí, especialmente defensivos dos Jets nesse último jogo. Então, o Robert Saleh, por contraste, acaba sendo um vencedor, porque o time não mudou da água para o vinho sem ele. O nosso segundo vencedor, que faz muito tempo que ele não aparece aqui, é o Bill Belichick. O Bill Belichick tomou uma atitude que eu achei bastante corajosa, que eu não esperava que alguém que estivesse como um ex-técnico ou ex-jogador e agora na imprensa fizesse. Geralmente, quem trabalhou na NFL e tem a vontade de trabalhar ainda, que eu acho que é o caso do Bill Belichick, porque certamente ele quer bater o recorde de mais vitórias, que ainda é do Don Shula, mais vitórias como treinador, essa galera não critica ninguém. Na live da semana passada, perguntaram pra mim, e agora como que vai ser com o Brady sendo acionista minoritário dos Raiders, ele não pode criticar árbitro, não pode criticar time, papapá. Mas, gente, essa galera não costuma criticar. Eu achei até surpreendente que o Tom Brady foi até bastante incisivo em relação ao Brock Purdy nesse último jogo, porque geralmente ex-jogador e ex-técnico não costuma criticar quem está na NFL. O John Gruden, por exemplo, todo mundo era bom. Todo mundo era uma das melhores duplas da NFL. Todo mundo... Pô, que coisa chata, velho. Assim, se tudo você elogia, se nada você fala mal, entre aspas, fala mal, né? Se você critica, então o que é bom acaba ficando banal, sabe? E o Bill Belichick, ele foi bastante corajoso porque, ele desceu a lenha na ownership dos Jets. Aí é entendível porque ele sempre teve essa postura, ele nunca gostou do Woody Johnson, ele literalmente pediu a demissão dele num guardanapo depois de herdar a posição de head coach dos Jets em 2000. 2, ele foi contra um ex-pupilo dele nessa semana, porque o Gerard Mayo, que assim não está mostrando nenhum tipo de maturidade para ser head coach, frise-se, chegou a mencionar que os jogadores dos Patriots, a defesa dos Patriots e tudo mais, estava soft, estava mole. E o Belichick foi em defesa dos seus jogadores. Eu achei uma atitude muito nobre do Bill Belichick. O Belichick teve sim alguns problemas no passado. Eu acho que o tratamento dele com a imprensa, as grosserias, isso não pode ser louvado do jeito que muitas vezes foi. Olha só que fofo o Bill Belichick sendo grosso. Não. Assim como os drafts que os Patriots fizeram também não foram bons. Mas ele como treinador, e ele em termos de lealdade, ele merece o elogio. Porque se tem uma coisa que ele é leal. Vide, inclusive, que ele trouxe o Matt Patricia para fazer podcast com ele, o Mike Lombardi, papapá. Então esse é um traço de personalidade que a gente tem que elogiar em relação ao Belichick, a lealdade. E ele foi leal aos seus ex-jogadores, ele foi em defesa dos seus ex-jogadores. Como assim? O elenco é muito parecido com o ano passado o time estava defendendo bem, tem lesões este ano, claro, vamos colocar esse asterisco, mas como assim mole? Então, parabéns, Bill Belichick, você é um vencedor nesta semana. Outro vencedor, eu já falei do Geno Smith ontem, é o DK Metcalf, porque ele torpedeou a secundária do Atlanta Falcons, basicamente rotas verticais, né, goal post e tudo mais. Mas foram 99 jardas em 4 recepções, poderia ter sido até mais, tá? Teve algumas bolas contestadas que ele não conseguiu pegar, mas também eram difíceis. E foi fator importantíssimo na vitória. Kenneth Walker como vencedor acessório, mas também falei dele ontem. E aproveitando minha camiseta do Buffalo Bills, coloca aí na tela, André, essa camiseta dos Bills do Josh Allen. Não é o Josh Allen que será dos vencedores hoje, é o Keon Coleman, que daqui a pouco eu falo dele. Mas você encontra em esporteamerica.com.br. Eu sei que muita gente não curte muito usar a jersey porque ela fica muito grande, fica até com o cotovelo, fica muito larga, etc. Prefere camisetas, tal. Tem essas camisetas da Sport America com um desenho de camisa de jogo, só que com corte de t-shirt, né? De camiseta e não de jersey. Então, eu particularmente gosto bastante para usar no dia a dia e tudo mais. E essa camiseta aqui já está esgotando o tamanho P. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Corre, compra, aproveita, porque ela é bem bonitona do Josh Allen. Eu tenho a do Lamar também que eu fiz na semana passada. E aproveita com o cupom, tá? O cupom vai estar no primeiro comentário fixado, junto do link para você comprar essa camiseta. Além disso, tem, claro, minha coleção lá, que você também pode usar o cupom, assim como em todos os produtos. Você que assiste o canal tem cupom de desconto e os membros têm mais cupom ainda. O Keon Coleman é um vencedor aqui, porque foi o melhor jogo dele pelo Buffalo Bills. E não foi por conta do Amari Cooper, porque as boas jogadas do Keon Coleman, o Amari Cooper não estava em campo. Então não é que o Amari Cooper abriu espaço para o Keon Coleman. Eu fui até checar com calma no Next Gen Stats e ver as jogadas, e não, o Amari Cooper não estava em campo nessas situações. Estava o Mike Hollins, enfim, não estava ele. Mas foi um grande jogo do Keon Coleman, e ele foi peça fundamental aqui nessa virada do Buffalo Bills, e no segundo tempo os Bills torpedearam os Titans, que não tem
sustância ofensiva para combater um time como os Bills, né? Então, virada importante dos Bills aqui, vitória importante do favorito na divisão, que é Buffalo. O Amari Cooper teve touchdown também, vamos destacar isso, e parece ser um encaixe bem interessante aí com o Josh Allen. O nosso quinto vencedor são os wide receivers do Green Bay Packers. Por que eu digo isso? Porque o Jordan Love, ele tem sim o nosso glorioso imposto do amor, que eu preciso descobrir outro nome que eu vou usar para isso. Mas o Jordan Love, ele não tem medo de arriscar. Teve um touchdown pro Kraft, o tight end, que foi assim, um absurdo. Eu divulguei nos meus stories, vejam lá no Instagram, @TonyCurti, deve estar lá ainda, não deve ter desaparecido depois de 24 horas. É sacanagem que ele passa. Vai ter jogo que ele vai ter umas interceptações toscas? Vai. Até mais do que o Josh Allen tinha. O Jordan Love é muito mais filho do Brett Favre do que o Josh Allen. Mas muito mais. Vídeo jogo contra os Vikings. Mas é divertido pra cacete vê-lo jogar. E por que eu coloco os wide receivers, tight ends, enfim, de Green Bay como vencedor? Porque, velho, o Jordan Love vai te dar uma oportunidade. Pode ser um passe bem kamikaze, mas ele vai te dar uma oportunidade de pegar essa bola e vai em profundidade que o bagulho vai virar. Então, parabéns, wide receivers de Green Bay. O nosso sexto vencedor é o Mike Tomlin, que bancou a ideia de Russell Wilson como titular do time, especialmente por conta do ataque aéreo. Teve 100 jardas a mais nesse jogo do que passando a bola do que o Fields estava tendo de média por jogo passando. E o jogo terrestre não foi prejudicado na ausência do Justin Fields. Russell Wilson hoje dá mais oportunidade para o Pittsburgh Steelers brigar por alguma coisa nessa temporada do que o Justin Fields. Como eu falei ontem, Daniel Jones, Will Levis, Justin Fields, a galera tudo não é quarterback. Esse povo aí é atleta. Quarterback eles não são. Eles não merecem o título de quarterback, porque eles simplesmente não conseguem fazer progressão, eles não conseguem cuidar bem da bola, no caso do Will Levis, e do Daniel Jones também, eles não conseguem ser bons passadores com consistência. Eles não são quarterbacks em nível de NFL. Eles são jogadores que no college seria maravilhoso. Na NFL, aliás, o Will Levis nem no college foi grande coisa, né? Então, o Mike Tomlin tomou a decisão correta, e era uma decisão bastante difícil. Eu tava com a pulga atrás da orelha, se você é membro e você assistiu o vídeo, eu fiquei confuso no meio do vídeo, putz, mas é a decisão que eu não faria, porque o time tá 4-2, mas eu entendo, e eu falei, vamos esperar pra ver, né? Raras oportunidades eu mureto, eu fico em cima do muro, vocês sabem. Mas nesse caso eu meio que muretei no meio do vídeo, tipo, no primeiro momento eu critiquei, e aí no segundo momento eu entendi, e deu tudo certo. O Mike Tomlin é um puta treinador, velho. A minha única crítica nos últimos anos é essa questão dos Steelers terem se acomodado na posição de quarterback e que só ter campanha positiva não basta para uma organização do tamanho do Pittsburgh Steelers, da história do Pittsburgh Steelers. Mas ele não fez isso dessa vez, porque ele foi com a decisão difícil, mas a decisão correta, que era o Russell Wilson ter pelo menos uma oportunidade como quarterback. E ele teve a oportunidade, foi muito bem, já falei sobre o Wilson ontem. O nosso sétimo vencedor é a lendária lei do ex, Saquon Barkley, que quase que literalmente passou por cima da defesa do Philadelphia Eagles. O Jalen Hurts nem precisou passar a bola direito nesse jogo, ele teve 14 passes, os Eagles amassaram os Giants. Esse matchup é terrível para o New York Giants, inclusive. Foram 10 jardas por carregada, 176 do Saquon Barkley. Ele simplesmente amassou nesse jogo. Não teve como o New York Giants brigar por alguma coisa. Isso significa que os Giants deveriam ter renovado com o Saquon Barkley, teriam ter pago a mais? Eu não sei se necessariamente significa isso, até porque o Saquon Barkley em Filadélfia, com a linha ofensiva que os Eagles têm, com o quarterback melhor é uma coisa, com o wide receiver melhor é uma coisa. Os Giants não seria um luxo que faria sentido. Como eu falei há basicamente 5 anos na renovação do Todd Gurley, ou mais, 5, 6 anos. Se você tem um time ruim e você paga um running back, é equivalente a você comprar um iPhone 16 sem ter dinheiro para pagar aluguel. Prioridades, né, gente? Running back de alto calibre, como é o caso do Saquon Barkley, não é a prioridade para um time que tem outros BOs para resolver, e no caso os Giants têm outros BOs para resolver. O nosso oitavo vencedor é o nome mais quente para ser head coach na NFL na próxima temporada, e esse nome é o Ben Johnson, coordenador ofensivo do Detroit Lions. Obviamente eu vou falar sobre o Jared Goff de novo no troféu Peyton Manning nessa semana, e ele está sim na conversa para MVP, eu já falei sobre os Lions ontem, e falei bastante sobre os Vikings do Semana NFL, acho que os Vikings saem vencidos, eles não saem derrotados nessa partida. Essa partida fala mais sobre os Vikings, mesmo que eles tenham perdido o jogo, do que outras vitórias, por exemplo, na temporada. Minnesota venceu São Francisco e jogou de igual para igual contra Detroit, os dois finalistas da NFC. Então, os Vikings como um todo, eles saem como os vencedores aqui, mesmo tendo perdido essa partida, e mesmo tendo perdido a invencibilidade. Os Vikings mostraram que são para valer, mesmo na derrota. Sobre o Ben Johnson, o ataque dos Lions é maravilhoso de assistir. O Jared Goff está assim, jogando como se ele fosse uma máquina.
como se fosse o exterminador do futuro. Ele vai ter momentos que essa máquina vai emperrar? Vai. Pode ter certeza que vai. Mas eu não vou ser pessimista. Vamos apreciar o presente, o momento presente. Que o Jared Goff está jogando futebol americano, está praticando futebol americano e está executando esse ataque como poucos quarterbacks fariam. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fiz a minha lista de top 10 quarterbacks, acho que foi isso, de top 10 quarterbacks dessa temporada, eu coloquei o Goff nessa lista, no final. Cara, eu dormi mal alguns dias depois que eu fiz isso, porque eu falei, isso vai envelhecer mal, o Jared Goff já mostrou por A mais B que, pô, deu várias merdas já, isso vai envelhecer mal, mas meu coração tá dizendo que eu preciso fazer isso. Ele merece estar num top 10, pelo que ele apresentou nesse ataque, chegou na final da NFC, por mérito dele também, ele merece, eu vou dar esse voto de confiança. E não envelheceu mal, essa lista desse aspecto, não envelheceu. E isso também é por conta do Ben Johnson, o Jahmyr Gibbs fez uma grande partida, mas o Goff tem bastante mérito. Nosso nono vencedor é o Steve Spagnuolo, porque mais uma vez colocou o Kyle Shanahan em o ataque de São Francisco, os wide receivers, sejam eles quem forem, porque quando o Ayuk estava jogando, estava no bolso também da defesa. O McDuffie fez mais um bom jogo, o Reed fez mais um bom jogo, Karl Laftis fez mais um bom jogo, o Chris Jones jogou bem contra a corrida. Spagnuolo é o melhor coordenador defensivo da NFL. E é também por conta dele que o Kansas City Chiefs é tricampeão desde 2019, 19, 23 e 22. E por fim, o nosso último vencedor que está mais do que merecendo entrar no nosso cenário, lá maravilhoso, que neste momento, com todo respeito ao Goff, ao Josh Allen, neste momento, seja correndo, seja passando, é o melhor quarterback da NFL nessas 7 primeiras semanas. 5 touchdowns, quase 300 jardas de novo ontem. Teve o passe pro Rashad Bateman. Lamar tá jogando pra cacete. Então, mais do que merecido, Lamar agora faz parte do nosso cenário. Tá pesada essa primeira prateleira aqui, hein? Tá. Lamar agora faz parte do cenário. E é mais do que vencedor. E hoje é o meu palpite para MVP. Eu acho que junto do Josh Allen, do Jared Goff. O Mahomes aparece nas cotações, se você entrar lá na KTO, o Mahomes está na lista do MVP. Mas isso porque o Kansas City Chiefs está invicto, porque o Mahomes é bom pra cacete, ele continua sendo o melhor quarterback da NFL, e porque se o Mahomes na segunda metade da temporada tiver 4 jogos de 300 jardas, ele vai ser MVP. Vai ser justo? Provavelmente não. Mas enfim, vocês guardam essas caixas aqui? Eu não guardo, não faço questão. Eu sei que talvez para revender e tudo mais é importante, mas eu gosto dos bonecos assim, expostos e tudo mais. Vamos colocar o Lamar aqui do lado do Joe Burrow para eles serem amigos. Pronto, vamos ser amigos. Pronto, é isso, aí os dois ficam mais em evidência. Beijo carinhoso para vocês, tem vídeos para os membros Like Plus. Venham com a gente para mais conteúdo assim nesse canal maravilhoso e seja membro para... Cadê aquele gato gorducho? Eu não sei onde ele tá, para ele comer bastante. Tem a Chive também, minha outra gata, que ela precisa comer. Chantagem emocional pra cacete. Beijo pra vocês. Gente, pra terminar de vez, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Os números nessa temporada estão simplesmente fantásticos. E eu quero anunciar uma novidade pra vocês. Eu tô fazendo muito suspense, né? Que coisa insuportável. Mas no dia 6 de novembro estreia um programa de entrevistas e eu não sou entrevistado. E o tema é esporte. Aguardem. Beijo carinhoso. Faremos todo o estrago que pudermos. Até a próxima. Tchau.